peste negra, a epidemia mais mortífera de Europa. Goiás News, notícias, sem mais delongas. Vamos lá. No meados do século X, entre 1346 e 1347, instalou a maior epidemia de peste de la história de Europa. Desde então, la peste negra se convirtiu em uma inseparável companheira de viagem de la população europeia, hasta seu último brote a princípios do século XVIII. Pero la peste tuvo um impacto pavoroso. Por um lado, era um aspecto inesperado, desconhecido e fatal, do qual se ignorava tanto sua origem como sua terapia. Por outro lado, afetava a todos, sem distinguir apenas entre pobres e ricos. Quizá por esto último, porque afetava a los mendigos, pero não se detenía ante los reis. Tuvo tanto eco em las fuentes escritas em las que encontramos descrições tão exageradas como apocalípticas. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 3 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, a outra é a loja Americana e a outra Amazon. Link logo abaixo da descrição. Boas compras. Sobre a origem de las enfermedades contagiosas circulaban en la Edad Media explicações muito diversas. Algumas heredadas de la medicina clássica grega atribuíam ao mal, a los miasmas, es decir, a la corrupção e o aire provocada por la emanação de matéria orgânica em descomposição, la qual se transmitia ao corpo humano através de la respiração ou por contato com a pele. Albuquerques imaginaram que a peste podia ter uma origem astrológica e fosse a conjunção de determinados planetas. Os eclipses subem ao passo de cometas subem geológico como produto de erupções volcânicas y movimentos sísmicos que liberavam gases y eflúvios tóxicos. Igreja y os moralistas creyeron que la peste negra era uma manifestação de la ira de Deus por los pecados del hombre, por lo que reclamaron una renovación moral de la sociedad. Una de las propuestas foi uma espécie de limpeza através do dolor. Outra consequência é que em muitos lugares de Europa se iniciaram programas judios y uma extinção local de comunidades judias e a que se lhes acusou como os causantes de la epidemia por meio de la intoxicação y o envenenamento de pozos. La peste negra, la epidemia mais mortífera de Europa primeiro, de las ratas ao homem unicamente em o século X que se superou a ideia de uma origem sobrenatural de la peste. Foi assim como os bacteriólogos que tasato y assim, de forma independente, descobriram que a origem de la peste era a bacteria Yersinia pestis e afetava las ratas negras y a outros roedores y se transmitia através de dos parásitos que viviam em esos animais, em especial las pulgas Xenopsila xopis, las quais inoculaban o bacilo, bacteria de forma cilíndrica alargada a los humanos com sua picadura. O contágio era fácil porque ratas y humanos estavam presentes em graneros, molinos y casas, circulaban por los mesmos caminhos y se trasladaban com los mesmos medios como los barcos. A bacteria rondava os hogares durante um período de entre 16 e 23 dias antes de que se manifestaram os primeiros sintomas de la enfermedade. Transcorriam entre 3 e 5 dias, mas hasta que se produziram as primeiras muertes. Y talvez uma semana, mas hasta que a população adquiria consciência plena do problema em toda sua dimensão. A enfermidade se manifestava em las ingles, axilas o cuello, com a inflamação de alguno de los módulos do sistema linfático acompanhada de supurações y fiebres altas que provocavam em los enfermos escalofrios, rampas y delírio. O ganglio linfático inflamado recebia o nome de bulbo carbunco, de onde proviene o término peste bubônica.
La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubônica primaria, pero havia outras variantes. A peste septicêmica, em la qual o contágio passava a sangre, o que se manifestava em forma de visíveis manchas oscuras em la piel de ahí o nome de muerte negra que recebeu a epidemia Y, la peste pneumônica, que afetava o aparato respiratório Y, provocava uma tos expectorante que podia dar lugar ao contágio através do aire. A peste septicêmica Y, la pneumônica no Dejaban supervivientes, porque os teclados não tinham ordem alfabético. La peste negra, la epidemia mais mortífera de Europa II. Origem Y, propagação la peste negra de mediados do siglo X se estendeu rapidamente por las regiões de la cuenca mediterrânea Y, ao resto de Europa em poucos anos. Apareceu assim em 1320 em o deserto de Gobi Y, em 1331 até 1334 chegou à China, um ano depois de que grandes inundações devastaram extensas regiões do país. Começou a afetar a los países asiáticos Y devido a que comerciavam com o resto de Europa. Era fácil que a epidemia se estendesse a todos os rincones de Europa. Os indícios sugerem que a plaga foi, ante todo, de peste bubônica primaria. La transmissão se produziu através de barcos Y, pessoas que transportavam os fatídicos agentes, las ratas Y, las pulgas infectadas, entre las mercancias em seus próprios corpos Y, de este modo propagavam a peste, se dar-se conta ali donde legavam. As grandes cidades comerciais eram os principais focos de recepção. Desde elas a plaga se transmitia a los burgos Y, las vilas cercanas, que, a sua vez, irradiavam el mal hacia outros núcleos de população próximos Y, hacia o campo circundante, por luz que a peste se propagava através de las rutas marítimas, fluviales Y terrestres del comércio internacional, assim como por los caminhos de peregrinação. A medicina não conseguiu fazer nada. Y não encontrava uma explicação a este hecho. Y, muitos médicos foram infectados ao atender a seus pacientes. Se tomou como uma medida aislar a los pacientes infectados durante um período de 40 dias de onde proviene ao término de quarentena. Y, hasta entonces, quando consideravam que já não era perigoso, entravam em contato com ele. O mesmo hicieron com aqueles barcos onde havia algum tripulante enfermo, lhes deixavam 40 dias em alta mar Y, se havia algum superviviente, lhe deixavam volver. La peste negra, a epidemia mais mortífera de Europa III. Enquanto ao número de mortes causadas por la peste negra, os estudos recentes arrojam cifras espeluznantes. O índice de mortalidade pudo alcançar os 60% em o conjunto de Europa, e é como consequência direta de la infecção e por los efeitos indiretos de la desorganização social provocada por la enfermedade. Desde las muertes por hambre hasta o falecimento de niños Y ancianos por abandono ou falta de cuidados. Em términos absolutos, os 80.000 de europeus quedaram reduzidos a tão solo 30 entre 1347 e 1353. Durante os decênios que seguiram a la epidemia de 1347 até 1353 se produziu um notório incremento de los salários a causa de la escassez de trabalhadores. Houve também uma forte imigração do campo a las cidades, que recuperaram seu dinamismo. Em el campo, parte de los campesinos pobres puderam acceder a terras abandonadas, por lo que cresceu o número de campesinos com propriedades medianas, lo que deu novo impulso à la economia rural. Assim, alguns autores sostêm que a mortandade provocada por la peste pudo haver acelerado o arranque do renascimento Y e o início de la modernização de Europa. Como se propagou tão rápido?
tras viver um período, a partir do século XI, de prosperidade onde o clima acompanhava as colheitas, dando uns excelentes produtos. Se duplica, Y triplica a população de los núcleos mais importantes como Paris ou Florencia. É uma época de prosperidade hasta que em el siglo XV, o clima aliado antes se torna indestructor. Em cambio, em las condições climatológicas, provoca a perda de las cosechas, deixando um paisagem de hambruna desolador. Os precios se elevaram, por lo que os mais pobres y los modestos campesinos não legavam a ingerir ni uma alimentação mínima, o que debilitava seu organismo y seu sistema imunológico. La peste negra, a epidemia mais mortífera de Europa. Terceiro, además, em la época medieval, uno de los depredadores mais importantes de las ratas salvajes era o gato. Os felinos eram muito valorados, pero todo cambiou de um momento a outro. Y o gato passou de ser um animal hogarenho a ser temido, odiado y perseguido, sobretudo aqueles de color negro. Ver contaminação de mares y oceanos, recordando que em la Idade Media a Igreja Católica foi a entidade mais poderosa y que las masas se consumiram com la presença do mal y la erradicação de qualquer forma que este pudesse tomar. Qualquer decisão eclesiástica tinha uma profunda influência sobre a vida cotidiana. A fins do século zero, ao sul de França começou o que foi a primeira Inquisição. Se tratava de tribunais formados por religiosos com o fim de combater a heresia y a bruxeria. Ao mesmo tempo que isto ocorria, começou a observar-se ao gato como um animal sospechoso de confabular contra as autoridades. Estas sospechas se basaram, em parte, ao desconhecimento de la fisiologia do gato. Por outra parte, muitos deles eram associados a las lamadas bruxas y a actos de bruxeria. O primeiro passo para condenar ao animal tuvo lugar a começos do século X de la mano do Papa Gregorio X, que em uma de suas bulas documentos realizou uma associação entre os gatos y o diabo. Foi assim que tanto a religião católica como os cidadãos em geral condenaram a estes animais y lentamente começaram a exterminar. Em muitos casos, mediante tortura y fuego, tanto a las bruxas como a la representação do mal, os gatos negros. A peste negra, a epidemia mais mortífera de Europa. 5. Segundo as fontes consultadas, basando-se em las superstições y decisões eclesiásticas, com o correr de los anos se mataram a quase a totalidade de gatos y a cientos de miles de mulheres acusadas de bruxas, entre muitos outros acusados de heresia. Alguns textos señalam que os gatos legaram quase a desaparecer como consequência de la gran matança de gatos. Y se fala de los princípios ecológicos, houve uma enorme proliferação de roedores, sobretudo de la rata negra transmissora, através de la pulga, de la letal peste negra. Como afecta o caminho climático a las diversas aparições de la peste negra em Europa. La peste negra se repetiu em Europa em sucessivas oleadas hasta o último brote a princípios do século XIX, pero ninguno de los brotes posteriores alcançou a gravidade da epidemia de 1347. Hasta ahora se pensava que depois de sua introdução desde Ásia, a enfermidade persistiu em Europa em reservorios de roedores locais, desde onde causou os sucessivos brotes epidêmicos posteriores hasta sua desaparição. Sin embargo, um recente trabalho publicado em la revista PNS sugere que as epidemias de peste posteriores foram devidas a reintroduções de la enfermidade desde Ásia, em vez de a reservorios de la bacteria em ratas locais. Es decir, a bacteria foi reintroduzida em várias ocasiões em
Europa, o que originou as distintas epidemias de peste Y, que a enfermedade persistera em Europa durante 400 anos. Además, isto foi causado por pequenos cambios climáticos em Ásia, ciclos de primaveras úmidas y veranos cálidos seguidos. Repentinos períodos secos y frios em Ásia Central que acabaram com a maioria de los gerbos portadores de las pulgas Y, que forçaram a las pulgas a buscar outros hospedadores alternativos, como humanos, camelos ou ratas. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para fortalecer o canal. Vamos lá. Para chegar a esta conclusão, os investigadores han relacionado dados epidemiológicos de mais de 7.700 brotes de peste que ocorreram em Europa entre 1346 e 1837, com dados históricos del clima obtenidos da análises de los anilos del tronco de enebros em Europa y Ásia Central, junto com dados de las rutas de comércio marítimo entre Ásia y Europa em aquelas épocas.